Graças a Deus, irmãos. Amém. Bom dia. Como os irmãos estão? Tudo bem? Espero que sim. Hoje estou aqui na chácara aqui da família, tendo um tempinho de descanso, um tempinho com a família, com os irmãos. Aqui na minha casa, minha irmã, meu cunhado, meus sobrinhos, descansando um pouco e orando a Deus. E vamos participar desse culto nesta noite. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus poderoso, eterno Pai, obrigado, meu Deus, por mais esta manhã na Tua presença. Venha abençoar, Senhor, as nossas vidas, os nossos corações. Abre, Senhor, a nossa mente. Nesta manhã, ó Deus, esteja com cada um de nós. Ó Pai, nos abençoando, trabalhando, meu Deus, nas nossas vidas. Ó Pai, venha com o Teu refrigério, venha, Senhor, com a Tua presença nesta manhã. E venha, Senhor, realmente se aproximar de nós. Esteja comigo, meu Deus. Esteja, meu Pai, com cada irmão, com cada irmã conectado. Meu Pai, nesta manhã. Fique conosco, ó Deus. Nos abençoando, trabalhando, meu Deus, nas nossas vidas, das nossas histórias. Nos enchendo, meu Pai, com o Teu poder. Nos enchendo, meu Deus, com a Tua graça. Nos enchendo, meu Deus, com o Teu amor. Ó poderoso Deus, poderoso Pai, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós Te louvamos, nós Te bendizemos, porque Tu és o único Deus, o único Senhor, o único que muda, que transforma as nossas vidas, as nossas histórias. Te louvamos, Senhor, por tudo. Que o Senhor esteja conosco nesta manhã, que o Senhor esteja conosco, ó meu Deus, em todos os momentos, consolando as nossas vidas, consolando os nossos corações, ó meu Pai. Alguns talvez estejam perdendo, meu Deus, pessoas conhecidas, têm tido perdas, ó meu Pai, têm tido, meu Pai, realmente momentos de dificuldade, momentos, meu Deus, de provação, mas que o Senhor venha estar com todos eles, meu Deus, no nome de Jesus. Ó Pai eterno, ó Pai de amor, ó Pai de misericórdia, dá-nos Tua paz, dá-nos o Teu amor, dá-nos, Senhor, a Tua bênção, no nome de Jesus. Fique conosco, meu Pai, em todos os momentos. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos cantar um louvor ao Senhor. Antes de cantarmos, vamos aqui cumprimentar os irmãos. Tem a irmã Beth, as paz, irmã Beth, irmã Regina, pastor Orânio, irmã Lourdinha, irmã Diaconisa Conceição, graça e paz, irmã Maria, graça e paz, irmã Maria, irmã Mariane, Deus abençoe, irmão Juliano, irmã Kátia, Deus abençoe os irmãos, irmã Fernanda, graça e a paz, todos os irmãos conectados nesta manhã, amém? Deus abençoe sua vida. Estou me ajeitando aqui que o celular está querendo cair aqui, mas Deus está no controle, amém? Deus abençoe. Vamos louvar ao Senhor com o hino que fala Vivo Feliz. Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo
vejo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém? Aqui temos a irmã Dorinha conectada também. Glória a Deus. Temos aqui a irmã Lourdes falando, a irmã Lourdinha. Ela pediu para cantar o hino bem de manhã e sem cessar, vigiar e sem orar. O problema, irmã Lourdinha, é que depois que eu mudei eu não achei mais meu cantor. Um dia eu vou achar ele essa semana. Mas eu não lembro ele. Mas na terça-feira ou à noite o pastor Orani pode estar cantando. E desculpe, minha irmã. Amém? Vamos estar abrindo as nossas Bíblias, livro de Filipenses, no capítulo 2, versículo 4. Vamos estar pregando nessa passagem. E na verdade nesta manhã eu gostaria de estar ministrando aos irmãos sobre o livro de Filipenses. Nós vamos meditar nesse livro, vamos ler 4 passagens aqui. E que realmente o Senhor ele possa falar com você, assim como ele falou comigo. Amém? Vamos lá. Filipenses 2, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Até aqui. Senhor Deus, fale conosco através desta palavra, nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Espírito Santo, toque nos corações e abra as mentes e o entendimento. E me use nesta manhã. Amém. Nós conhecemos esta passagem, é a passagem que fala acerca da encarnação de Jesus, a sua humilhação,
a sua auto-renúncia, né, digamos. Ele fala humilhou, esvaziou-se. Na tradução corrigida, se não me engano, fala aniquilou-se, né? Humilhou-se, né? Esvaziou-se a si mesmo. Não aniquilou-se, mas humilhou-se, né? Ele se esvaziou. Ele tinha ele se autolimitou, digamos assim. E ele não teve por usurpação ter como forma de homem ele ser igual a Deus. Ele se limitou, ele se esvaziou e ele olhou para o próximo e teve compaixão. Ele não se declarou Deus e não teve por usurpação ser igual a Deus no sentido de ser se autoimpor, mas não. Ele teve fome, ele teve sede, ele não usou dos atributos da divindade para ele, na sua forma humana, passar por aquilo, por dificuldades, como sendo o Deus Todo-Poderoso. É bem complexo essa parte, porque alguns dizem, então ele deixou de ser Deus? Não, ele não deixou de ser Deus. Aqui o versículo ele fala que ele se esvaziou, ele se autolimitou, ele não teve por usurpação, sendo Deus, ter o mesmo, usar dos mesmos atributos da divindade para ter uma vida mais tranquila e regalada aqui na terra. Nós sabemos, e até mesmo está escrito, de que ele sabe o que é padecer, homem de dores. Então Cristo ele sofreu dificuldades aqui, chegando ao seu ponto máximo na cruz do Calvário. Então ele não fingiu sentir dor, porque ele sendo Deus, ele tinha a condição de eliminar toda a dor na vida dele, de ele não padecer nada, mas ele não fez isso. Ele se submeteu, foi submisso à vontade de Deus Pai, por mim e por você. Então aqui essa passagem fala que ele esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma de servo e se fez semelhante aos homens. Então ele se humilhou. Ele se humilhou, chegando até mesmo à morte de cruz, como eu já falei. Mas aqui o que nos chama a atenção, e que nós quando lemos num contexto teológico, nós sempre se apegamos a essa parte de Cristo, da encarnação, do Deus encarnado, que humilhou-se, que viveu aqui entre nós, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas ele assumiu a forma de criação aqui, que é o homem, não é? Mas nesta manhã, aqui eu quero meditar com você principalmente no versículo 4, que diz assim: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, quando ele traz esta carta a Filipos, né, aos filipenses, ele escreve Paulo e Timóteo, porque ele estava encomendando ali, ele estava levando Timóteo àquela congregação, e ele fala que Timóteo seria enviado porque sempre andou com ele neste ministério, aprendeu dele desde o início ali, e que os filipenses eles amassem uns aos outros, que eles fossem humildes, e que eles não se importassem somente com as suas próprias coisas, mas também olhassem para o próximo. E é isso que às vezes nós da igreja olhamos e nos esquecemos de se atentar para essa parte, que é a parte de nós sermos humildes, que é a parte de nós olharmos para o outro, que nós não nos preocuparmos apenas com as nossas coisas, mas nós também olharmos para aquele que está ao nosso lado, para aquele que também está na caminhada e para aquele que também está precisando de alguma ajuda, de algum suporte, seja uma oração, seja uma ajuda de alimento, seja uma ajuda realmente de resolver um problema. E Paulo ele está falando justamente isso, ele está trazendo a igreja cristã ali em Filipos
essa visão de não ser egoísta, de não ser hedonista, de não olhar somente para si mesma, mas serem pessoas que se importem com os outros, não é? E conosco deve ser da mesma forma, porque Cristo ele nos deu o exemplo que ele não teve como usurpação ser igual a Deus, não é? Aqui fala, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se humilhou. Aqui, quando nós olhamos, podemos também analisar que queremos ter direitos, queremos estarmos certos, estarmos com a razão, e nós enchemos os nossos pulmões e falamos e declaramos isso com todas as forças, porque eu não errei, porque eu estou certo, porque isso ou aquilo. Mas Paulo, e aqui a palavra está falando diferente, no sentido de nós relevarmos, de nós amarmos, de nós não querermos estar com a razão, e por causa desta razão que nós temos, nós desfazermos vínculos, amizades, e realmente arrumarmos problemas por coisas pequenas. Por coisas pequenas, que haja o mesmo sentimento em vós do que também houve em Cristo Jesus. Nós precisamos, a palavra está falando, nos esvaziar do nosso ego, nos esvaziar do nosso eu, nos esvaziar dos nossos até mesmo direitos, não é? Ou que nós achamos que temos, e olharmos para Jesus. Aqui nós não estamos falando para nos anularmos, não é? A nós sermos pessoas que pode-se fazer qualquer coisa com eles, que eles não revidam e tal. Revidar nunca é bom. Eu acho que nós precisamos ter uma postura cristã. E que essa postura vai mostrar no final o que está aqui já escrito no versículo 15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. O que é isso? Essa postura cristã é ser irrepreensível, sendo sinceros, filhos de Deus. Quando eu e você, nós mantemos uma postura cristã e nós mostramos este Cristo às pessoas, esta nova vida, uma vida transformada, aí nós fazemos a vontade de Deus. E não é a minha exaltação, não é a minha, digamos, razão que vai mostrar a Cristo, não. É uma palavra temperada, é um espírito realmente de mansidão, é uma palavra branda, porque afinal a palavra não é palavra áspera, ela suscita a ira, mas a branda ela desfaz, né, aquela ira. Então, realmente eu preciso respirar mais, eu preciso meditar ou realmente mensurar melhor as minhas ações. Você também precisa, com certeza, ver o seu comportamento. Infelizmente, nós seres humanos, vou ajeitar um pouco aqui as coisas para não falar você, né, mas colocarmos aqui nós, né? Nós, os seres humanos, nós temos essa tendência de, quando estamos com a razão, nós enchermos os pulmões, enchermos o peito e declararmos, não é? Não, eu tenho razão, e sermos realmente incisivos nas nossas palavras, mas às vezes isso machuca, às vezes isso destrói, e realmente isso fere as pessoas. Então, quando nós mensuramos mais as palavras, quando nós meditamos mais naquilo que estamos fazendo, ou raciocinamos mesmo, nós evitamos muitos problemas. Quando nós nos esvaziamos do nosso ego, do nosso eu, mesmo com a razão, e nós falamos ali de uma forma mais cristã, aqui nós somos irrepreensíveis. O que é você ser irrepreensível? É você realmente não dar nenhum motivo para as pessoas te repreenderem, te chamarem atenção ou realmente acusarem você de alguma coisa. Mas você sendo irrepreensível, você sendo cristão,
Você vai dar o testemunho da verdade, do qual as pessoas não vão poder falar nada de você. Isso daqui se aplica em várias áreas da nossa vida. Seja na igreja, não se meter, não se envolver com discussões, com fofocas. No trabalho a mesma coisa, não ficar falando de um de outro, não ficar ali envolvido em questões pequenas que nada trazem proveito. O apóstolo Paulo ele fala aqui nesta carta, tudo aquilo que é bom, proveitoso, tudo aquilo que é frutífero, tudo aquilo que realmente vale a pena pensar, nisso pensais, não é? Não ficam pensando, não fiquem se envolvendo com coisas que não têm fruto, que não faz bem, que realmente não traz nenhum proveito. Não se envolvam com essas coisas. No versículo 15 aqui, uma coisa que me chama muita atenção, e realmente quando eu li eu fiquei impactado, é que fala que entre a qual resplandeceis como astros no mundo. E qual é esse mundo? Um mundo corrompido, em um mundo perverso. Eu falei isso numa pregação, numa terça-feira, se não me engano, quando a gente estava falando um pouco de racismo, o caso do George Floyd, né, que nós somos filhos de Deus, em meio de um mundo corrompido e mal, que nós mostramos a salvação, que nós mostramos Jesus e que há esperança. E quando eu li esse versículo aqui, realmente ele se faz mais atual do que nunca. Nós estamos, meus irmãos, no meio de uma geração corrompida e perversa. E por causa disso nós vamos ser maus também, nós vamos concordar e falar, o ser humano não tem jeito, a humanidade deu errado. Não. Aqui nós temos que ser astros, resplandecer como astros no mundo. E um mundo corrompido e mau. Nós temos que andar na contramão, temos que ser contra uma cultura perversa e má, contra uma cultura que só traz males, uma cultura que ela corrompe o ser humano, que ela gera uma baixa valorização e estima no ser humano, como se o ser humano não tivesse valor, como se o ser humano não tivesse respeito. Quantas coisas aí acontecem todos os dias, basta eu e você ligarmos nossa televisão e assistirmos um pouco de jornal. Quantas notícias terríveis que nós vemos. E nós temos que resplandecer neste mundo como astros, não é? E o que Paulo está falando? Ele está pegando a palavra de Cristo, que nós somos luz, que nós somos sal, que nós fazemos a diferença na nossa geração. Então, nós temos que realmente pensarmos, fazermos a autoavaliação de como eu e você temos levado a nossa vida, de como que eu e você temos mostrado para o mundo o tipo de cristão que eu e você somos. Então, meus irmãos, é isso, este é o Evangelho. Não fomos chamados para sermos iguais às pessoas que não têm Cristo. Nós fomos chamados para sermos servos e servas do Senhor que resplandecem no mundo como astros. Então, que esta palavra fique no seu coração. Irmã Malvina também está aqui conosco, minha prima Ivanilda está conosco, irmã Dalva, pastor Rodrigo, glória a Deus, pela vida dos irmãos, irmã Nice Viana e a irmã Ana Beatriz, graça e a paz. Irmã Ana, um abraço pro nosso irmão Gustavo também, e a Alice, a bebê, esperamos vê-la em breve, conhecer ela. Amém? Vamos ler agora o versículo 25, que diz assim, do capítulo 2 ainda. Julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Nós vamos falar sobre isso na parte final da pregação. Porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado que tivesseis ouvido que ele estivera doente, e de fato esteve doente, e quase à morte. Mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Aqui o apóstolo Paulo, ele tem pessoas, ele não é uma ilha, ele não vive sozinho, ele não faz a obra de Deus sozinho. E ninguém faz a obra de Deus sozinho. Nós
somos um grande corpo, e esse corpo chama-se Corpo de Cristo, Igreja do Senhor. E Paulo ele tinha obreiros, Paulo ele tinha discípulos ali, digamos, que ele ensinava e ele preparava para a obra, para o ministério. E Paulo ele nesta missão, nesta palavra, ele preparou Timóteo e preparou também Epafrodito. E aqui ele fala que Epafrodito esteve doente, Epafrodito ele esteve enfermo. E ele foi enviado pela igreja de Filipos a Paulo a trazer uma ajuda. E depois Paulo está enviando de volta ele para fazer a obra. E ele estava doente. E o apóstolo Paulo orou, né? E ele foi curado. E aqui ele fala que Deus se apiedou de Epafrodito e curou Epafrodito, mas também se apiedou de Paulo, porque ele não queria que Paulo sofresse. Ele fala, também ele não queria me acrescentar tristeza, não é? Então, Paulo ele fica feliz com a recuperação de Epafrodito e agradece ao Senhor, não é? Quando nós olhamos a palavra, nós vemos que Paulo, ele é apóstolo de Cristo, ele viu ao Senhor, ele foi comissionado, ele foi chamado por Jesus para esta obra, e realmente ele sofria as mesmas coisas que eu e você sofremos. Ele dependia totalmente de Deus, ele não era um super-homem, ele não era um super-crente, mesmo sendo um apóstolo, e dotado de dons de cura e dons de milagres, nós vemos que ele também carecia e precisava e necessitava das misericórdias do Senhor. Então ele tem um amigo que está doente e ele ora e o Senhor cura. E ele fala assim, que Deus teve misericórdia dele e que Deus também teve misericórdia de mim, porque eu ficaria triste com a perda dele. E nós, irmãos, da mesma forma, às vezes nós queremos uma palavra de milagre, uma palavra realmente determinante na minha vida e na sua vida. O que eu quero dizer é que nós falássemos assim, olha, você não vai passar por dificuldade nenhuma, você não vai ficar doente, ou se está doente você vai ser curado agora. E nós cremos e nós oramos, mas Paulo, ele é bem claro aqui que mesmo sendo apóstolo, e ele curou muitas pessoas no seu ministério. Aqui ele fala de Epafrodito, que Deus teve misericórdia de Epafrodito e teve misericórdia dele também. E no final é Deus que tem o poder e Deus ele é soberano em fazer tudo aquilo que lhe aprouver. Eu creio que Deus ele nos traz o livramento, eu creio que Deus ele nos livra de toda sorte de enfermidade, assim como ele livrou Epafrodito, mas eu não faço diferente, faço diferente do que Paulo fez, eu não penso diferente como Paulo, ele disse aqui, como ele afirmou. Deus ele se apiedou, e essa é a nossa oração, é a minha oração, que ele tenha misericórdia de mim e de você todos os dias. E que se algo, por exemplo, se a cura não vier ou não acontecer, é porque aprove a Deus realmente, no seu infinito conhecimento e plano eterno, não fazer isso. Porque senão as pessoas elas ficam em choque quando a cura não vem, quando a oração, digamos assim, não é respondida. Porque quando nós falamos a oração não foi respondida, é porque Deus ele não fez como eu e você queríamos. Mas no final, a resposta não, negativa de Deus também é uma resposta. E Paulo ele coloca aqui, ele coloca desta forma. Então o apóstolo Paulo ele é homem, ele foi homem como eu e você, e ele necessitava das mesmas coisas e da misericórdia de Deus como eu e você precisamos e necessitamos. Então, quando nós vamos para o evangelho bíblico, o evangelho cristão da Bíblia, não é? Não tem vida fácil, meu irmão e minha irmã. Porque afinal, se aqueles que prometessem curas e facilidades, quando ficassem doentes, eles não iam no médico, eles não teriam perdas, se tornariam até mesmo imortais, por que não? Porque a morte um dia ela chega para mim e para você, a não ser que
sejamos arrebatados nos ares com o Senhor na sua vinda, aí nós somos livres da morte, não é? Teremos nossos corpos transformados. Mas, do contrário, um dia nós partiremos desta terra. E o que fica marcado, o que fica gravado é para onde nós iremos quando esse dia para mim, para você chegar. Eu falo para a Kátia, conversando coisas, não é? Explicando para ela um plano emergencial e sobre morte, né, seguro de vida e tal. Aí ela fala: não, para com essas coisas. Mas eu falo assim para ela: ninguém avisa que vai morrer, não é? As pessoas apenas morrem. Eu não vou falar assim: ó, amanhã eu vou morrer, então se prepara. Não. As pessoas apenas morrem, elas partem. Você está aqui e amanhã não está mais. Então fica até um conselho, né? Você deixe suas coisas ajeitadas, porque ninguém sabe o dia de amanhã. E assim, né, como foi nos dias de Noé, ninguém esperava, o dilúvio veio, assim será também a vida do Filho do Homem, a volta de Cristo. Mas às vezes na igreja a gente sempre fala: Jesus, ele pode voltar para você, ou seja, você pode morrer, e para onde irá sua alma? Então, abra os seus olhos e medite: ninguém é eterno aqui nessa terra. Nós somos imortais. O espírito é imortal. Mas há dois caminhos. Ou você passar a eternidade nos céus em glória com Cristo, ou no tormento eterno. E isto depende da decisão que você toma aqui. Se você se rende a Cristo como Senhor e Salvador, você vai para o céu de glória. Agora, se você não servir a Cristo, aí a palavra diz que você irá para a perdição eterna. Então, tome a sua decisão enquanto há tempo, não é? Vamos ler o capítulo 4, versículo 16, que diz assim, 4,16: porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo aqui ele está falando acerca de contribuição, acerca de uma ajuda que a igreja de Filipos enviava para ele. Enviou para ele aqui no momento quando ele estava aqui em Tessalônica fazendo a obra de Deus, não é? E aqui ele fala, antes disso, que nesse capítulo ele fala que ele sabe o que é ter abundância, o que sabe também o que é ter escassez, ele sabe o que é ter bastante, ter pouco, e ele fala: tudo eu posso naquele que me fortalece. Independente da situação que ele vivesse, ele poderia ter todas as coisas, ele poderia passar por todas as coisas, corrigindo aqui, com Cristo, independente da situação. E aqui ele traz a memória, ele agradece àquela igreja que teve compaixão dele, que teve amor. Porque quando você tem amor, você tem cuidado, você se importa, você se compadece. E aqui então essa epístola de Paulo, ela é muito humana. Ela traz a questão da humanidade de Cristo. Paulo ele traz a questão de ser irmãos em amor fraternal, em não levar a sua razão ao extremo, mas olhar para a causa do outro. Ele fala de Epafrodito e da ele trouxe, e a alegria quando ele foi curado. E aqui ele traz que realmente a igreja de Filipos ajudou ele. E ele fala aqui a bênção no 19: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Existe uma falácia na igreja atual de que não é necessário dizimar, que dízimo é coisa do Antigo Testamento e tal.
E então que você não precisa ficar dando a 10ª parte do seu salário para a igreja. Mas isso é avareza. As pessoas que defendem essa visão, na verdade, elas ignoram primeiramente uma história da igreja, porque até o dia de ontem, digamos, né, numa metáfora aqui, era ensinado o dízimo e nunca foi questionado. E hoje, na pós-modernidade, isso é questionado. Então, o primeiro ponto é que as pessoas ignoram uma história de uma igreja que existe já há muito tempo. Outro ponto é que elas não respeitam a teologia que defende essa questão de dizimar e ofertar, né? Existem pastores grandes que falam disso, essa visão antidizimista, digamos, que falam que nós não somos judeus e tal, mas ignoram que foi antes da lei. Abraão pagou a Melquisedeque o dízimo, e Melquisedeque, ele nada mais nada menos tipifica a Cristo Jesus, não é? Segundo o sacerdócio de Cristo Jesus, não é? Então ignora uma teologia, uma visão bíblica. E no final, eles querem defender que você pode dar o que você quiser e tal. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele fala uma bênção que Deus, segundo as suas riquezas, vos retorne muito mais do que aquilo que vocês têm me ajudado. Quando eu e você, é uma palavra muito presente quando nós falamos na igreja que você dizima e você oferta e você abençoa a obra de Deus, e você abençoa missionários, você abençoa pastores, você abençoa o seu irmão, a sua irmã, porque a igreja ela é uma grande comunidade que ajuda o mais necessitado, e temos ajudado as pessoas agora mais do que nunca. Você faz parte disso. Agora eu te pergunto, como que você quer fazer parte de uma igreja que você não ajuda, que você não contribui, que você não dizima e você não oferta? A luz que tem lá, as contas, o templo, o cuidado, toda a estrutura, e você simplesmente vai e volta e não contribui com nada, né? Você acha que isso é um ato cristão, primeiramente? Será que isso, as pessoas que pensam assim, acham que as contas não chegam, acham que Deus mandará do céu barras de ouro para pagar a obra dele? Ou será que até mesmo os missionários que estão nos campos, eles vão ser alimentados como? E biblicamente, meu irmão e minha irmã, aquele que lê Bíblia, aquele que é cristão, verdadeiro, de verdade, ele vai ver que a contribuição faz parte. E não é que Deus precisa de dinheiro. Não, Deus não precisa de dinheiro. A obra dele precisa de dinheiro, sim, mas ela depende de mim, de você. Se você for egoísta, ela não precisa de você. Agora, se você tiver coração aberto, ela não precisa de você, mas ela usa o recurso que você contribui para crescimento. Deus, ele não depende de homem. A obra de Deus não depende de homem. Mas ele levanta homens e mulheres para contribuir para essa obra. Cristo, ele falou assim: vocês entrem na cidade, quando ele faz a grande chamada dos discípulos e manda eles a pregarem, não é? Ele fala assim: ó, vocês entrem na cidade, fiquem em uma casa, vocês não vão ficar andando de casa em casa, ficando aí como andarilho, não. Vocês vão entrar numa casa, vão dar paz para ela, se ela receber a vossa paz, a paz vai ficar com ela. E vocês ali vão ficar. Vocês não vão levar muitos mantimentos, porque o obreiro, né, é digno do seu salário. Não é? Aquele que trabalha é digno do seu salário. Vocês estão levando o evangelho, então vocês têm dignidade e vocês têm o direito. Aqui ele está falando realmente de direito, de vocês serem bem tratados, porque vocês estão indo ali para curar os enfermos, vocês estão indo ali para expulsar os demônios, vocês estão ali indo para anunciar as boas novas da salvação, porque o Filho de Deus está na terra e ele veio trazer salvação. Então vocês vão ter cuidados das pessoas que vocês vão abençoar, vocês também vão ter uma troca, vocês vão ser abençoados. O apóstolo Paulo aqui, ele está falando disso, que ele foi para Tessalônica e ele recebeu ajuda de Filipos e que aquilo ficou gravado no coração dele. Ele era ser humano, então ele se doou totalmente na obra de Deus, e quando ele recebeu aquele cuidado, aquele ato de carinho, aquilo marcou a vida dele. E quem que não gosta de ser reconhecido não para o seu ego, mas sim na questão do cuidado, das pessoas olharem para você e verem que você é um ser humano que também precisa de coisas. Que você que tem um filho, uma filha, e você está desempregado, você precisa de uma lata de leite.
para o seu filho que você está desempregado e você precisa de uma cesta básica, ou você vai ter algum evento, uma festa e você tem um filho, ou você mesmo, eu não sei, e você precisa de uma roupa ali e a pessoa vai e te ajuda. Essas coisas, irmãos, que são pequenas aos nossos olhos, né? Mas que elas fazem toda a diferença na comunidade cristã, no corpo de Cristo. Então, é disso que se trata. Eu não sei como as pessoas falam assim de uma liberdade nessa questão de dízimo e oferta, como se você ensinar sobre dízimo e oferta, você colocar um cabresto nas pessoas, dizendo, não, vocês têm que dizimar e ofertar, porque senão vocês não estão fazendo a vontade de Deus, aquele julgo, né? Então você falar que não é necessário, você está dando liberdade para as pessoas optarem ou tal. Na verdade, você ministrar por dízimo e oferta não é por obrigação, é por amor, é por amor. Então, se as pessoas ah, não têm essa visão, elas não dizimem, não ofertem, mas você não pode falar que dizimar e ofertar é algo antibíblico, né? E você achar que, como se diz, ah, você falar isso é um desserviço. Não é, é bíblico sim, é bênção sim. E você que no final que dizima e oferta, você que permanece fiel ao Senhor e que é fiel ao Senhor, esta palavra é para você, esse versículo. Que o Senhor, nas suas infinitas riquezas, Ele supra para você tudo aquilo que você precisa. E que na verdade haja mais do que aquilo que você precisa. E que haja abundância, que você possa ajudar e contribuir mais. E Paulo ele fala, aquele versículo que nós vemos, que você não olhe somente para as suas causas, mas que você olhe para a causa dos outros, é isso também. É isso também, não é? Então, acho que no final, esses que no dizimam e não ofertam, eles perdem. Eu sempre falo isso. Deus não vai pegar e vai castigar e vai, você não dizima. Tem a questão do devorador. Eu não compartilho dessa visão. O demônio do devorador só sai com dízimo e com oferta. Não adianta você repreender. Esse aí, o nome de Jesus, ele é poderoso para repreender qualquer tipo de obra maligna. Isso daí é fato. É um nome mais poderoso. É o nome sobre todo nome. Até fala em Filipenses, né? O nome sobre todo nome, e que todo joelho se dobrará a este nome. Então eu não vou por essa linha. E não acho que Deus ele não nos retribui conforme as nossas ações, porque senão nós estaríamos mortos, não é? Então, Pastor Victor, qual que é a diferença? A diferença que eu vejo é que as pessoas deixam de ser abençoadas, mais abençoadas, de elas verem realmente o sobrenatural, a abundância, sabe? Aquela coisa que você, nossa, eu não imaginava isso estar acontecendo. Nossa, eu nunca pensei que ia ajudar, estou ajudando. Nossa, meu Deus, o Senhor é tão bom para mim que flui, é espiritual, não tem muita explicação, não é? É uma experiência. Experiência é algo que você vive, não é algo que você fica explicando. Mas que você explique, só quem vive é que sabe. É igual conversão. Somente quem vive com Cristo sabe o que é ter a nova vida com Jesus. Você pode tentar explicar, mas somente vindo para esse lado, o lado da vida, o lado de Cristo, é que vai saber o que é. Então eu creio assim, as pessoas que dizimam e ofertam, elas são super abençoadas. Super abençoadas. Pastor Victor, você está falando isso que você quer dízimo e ofertas na igreja? Não, meu irmão, eu quero que você seja abençoado. Eu quero que você viva o Evangelho na sua totalidade. O Evangelho na sua totalidade não é somente você achar que você ir na igreja, você orar, você ler a palavra e você não viver ela. Na sua totalidade. Você tem que se santificar, abandonar o pecado e abandonar a avareza, abandonar esse pensamento de achar que o dinheiro é seu. Você achar que Deus ele
participa da sua vida só numa parte. Você tem que ler a Bíblia e você vê que todos aqueles que têm liberalidade, todos aqueles que têm amor, todos aqueles que se levantam e rendem-se a Deus totalmente, eles são super abençoados. Irmão, Deus é o Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra. Você acha que Ele não vai te abençoar em todas as áreas da sua vida? Tome uma posição. Honre a Deus com tudo que você é. Com tudo que você é. E com certeza você vai viver uma nova vida, uma nova história com Deus. Não retenha áreas da sua vida a Deus, não. Abra-se ao Senhor. Espera no Senhor. Ele vai te retribuir conforme todas as sortes de suas riquezas. Ele não é um Deus miserável. Ele é um Deus riquíssimo em graça, em misericórdia e em bênçãos para você e para mim. Amém? Então, meu irmão, minha irmã, que nós olhemos para a causa um dos outros, que nós não nos exaltemos, mas que nós sejamos humildes, que nós resplandeçamos neste mundo mau e perverso como astros, como luzeiros, como luz, como sal dessa terra. Que você saiba que somos dependentes, somos homens carentes da misericórdia de Deus para a cura e para a libertação. Somos homens de carne e osso que sofremos e que nos alegramos quando as pessoas olham para as nossas causas e para as nossas necessidades e nos ajudam. Assim como Paulo, ele expõe aqui a sua vulnerabilidade, a sua fraqueza, as suas necessidades, não é? Não fraqueza de força, de ser fraquinho, não, mas suas fraquezas mesmo de carecer, de precisar de sustento, de ajuda, né? E ele agradece ali aquela igreja, ele sendo apóstolo de Cristo, chamado pelo próprio Jesus, e ele precisava de ajuda de uma igreja. Não tem nada a ver com o grau de espiritualidade, não tem nada a ver de você estar ou não com Deus, se você passar necessidade é porque você está desobediente a Deus, e se você está na bênção, digamos, você está com Deus. Não tem nada a ver com isso, e o apóstolo Paulo é esse exemplo aí, que nós vemos agora nesses textos. Então, é isso. Nós somos dependentes de Deus, dependentes de Jesus em todas as áreas da nossa vida. Para a cura, para a área financeira, para a área espiritual, para a área emocional, para a área psicológica, nós dependemos da misericórdia e da graça do nosso Deus. Amém? Irmã Eliane, graça e a paz para a irmã, irmão Luizinho, irmão Luiz, diácono Luizinho, Deus abençoe. Irmã Malvina, todos os irmãos, irmã Antônia, a graça e a paz. Todos os irmãos conectados aqui conosco, Deus abençoe suas vidas. Amém? Às 18 horas o pastor Urânio estará aqui ministrando. Se conecte, participe desta transmissão, receba a palavra do Senhor. Que você tenha um domingo de paz, um domingo abençoado com sua família. E se cuidem todos vocês. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, poderoso e eterno, graças te damos por mais uma manhã na tua presença. Que o Senhor venha confirmar esta palavra na vida do meu irmão, da minha irmã. Que o nosso eu, que o nosso ego diminua e que nós olhemos para o lado e para a necessidade do irmão e da irmã e que nos ajudemos como uma grande família, um grande corpo de Cristo, ó Senhor. Poderoso Deus, abrindo as portas para aqueles que estão desempregados no nome de Jesus, o Senhor sabe quem são, prosperando a vida dos irmãos, das irmãs, abrindo, Senhor, as portas, prosperando, suprindo as necessidades. O Senhor é o Deus que transforma todas as coisas. E esta palavra que o apóstolo Paulo ele disse, que ela se faça ao Senhor atuante na minha vida e na vida dos irmãos, que o Senhor nos abençoe com as suas grandes, meu Pai, infinitas graças e bênçãos e riquezas, ó meu Pai. Que o Senhor nos retribua, que o Senhor nos abençoe, Senhor, pela sua infinita graça e conforme as suas riquezas. Porque o Senhor é um Deus de
a abundância, um Deus de prosperidade. E que nada falte aos seus filhos. Ó Deus, que o Senhor traga também cura e libertação e tenha misericórdia, como o Senhor teve de Paulo e de Epafrodito, ó Pai. Ó Deus poderoso, que nós nos importemos e que nós resplandecemos, ó meu Pai, como luzeiros, como astros neste mundo mau e perverso, e que mostremos a sua luz, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. Nós te louvamos, Jesus, e nós te agradecemos e te agradecemos, porque tu és maravilhoso nas nossas vidas, hoje e sempre. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o grande amor de Deus e a consolação do Espírito Santo sejam com todos vós, hoje e para sempre. Amém. A graça e a paz, meus irmãos, que Deus fique com vocês. Amém? A graça e a paz. Eu vou indo que começou a chover forte aqui agora. A paz.